Vocês estão aí já? Boa noite. Hoje é capaz de aparecer mais gente, né? Menos gente, quer dizer, por causa da chuva. Mas vamos lá. Boa noite, teacher. Boa noite. Vocês participaram da última monitoria? Sim, O que a monitora viu com vocês? Chegou a resolver o exercício? ajudou Beleza. em alguns. Eu vou abrir o exercício aqui. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Vou abrir o exercício que eu passei para vocês. Atividade 4. O que foi essa questão aqui, certo? Certo. Tu tem alguma dúvida nela? Não. Todo mundo ok? Então tá bom demais, velho. E agora, a gente vai relembrar aquela questão do eixo, né, de quando a reta cruza no eixo, e vamos aprender a determinar uma equação a partir de 2 pontos. Deixa eu o gráfico desenhado aqui. É esse gráfico que deu os seus, não foi? Você lembra? Acho que foi esse mesmo. Beleza. Então, agora é o seguinte. Vocês aprenderam a partir de... Você tem a equação e, com base na equação, você determina o gráfico. Certo? Agora, a gente vai fazer o contrário. A partir do gráfico, ou a partir de 2 pontos, a gente vai determinar a equação da reta. E essa é, sem dúvida, a parte que mais cai dessas de equação de primeiro grau. É você determinar a equação da reta com base em 2 pontos. E eu tendo... Vamos analisar primeiro. Ficou longe o som agora. Vamos analisar primeiro essa reta aqui. Certo? Preciso saber 2 pontos delas. Me falam 2 pontos que pertencem a essa reta. -6 e -4. Vamos lá. Você fala -6, -4, como assim? Porque ela passa pelo eixo Y no -4. -4 não, no -5 e no -4. E depois ela passa pelo eixo X no 4 e no -5. Ou no 5,5. Então, mas a gente vai analisar uma reta por vez. Né? Elas são independentes. No exercício pedia para desenhar 2, mas só para aproveitar a malha aqui de fundo. Mas uma reta não tem nada a ver com a outra. A gente vai analisar só essa reta aqui que eu vou colorir de verde. Essa reta aqui. Ó. Vamos estudar só ela agora. Aí me fala 2 pontos que pertencem à reta. Mas o raciocínio era mais ou menos aquele mesmo que estava fazendo. A gente tem... -4 e 5,5. 5,5 ou 6, né? É 6, 6. A gente tem esses 2 pontos aqui. Beleza. Mas eu tenho que escrever o ponto daquela forma. Inclusive, era uma das coisas que eu pedia no exercício. Todo ponto
você escreve ele dessa forma aqui. Por que eu sempre pego no pé para poder escrever ele desse jeito aqui? Porque quando aparecer uma questão, ele der o ponto dessa forma, você vai saber que o primeiro é o x, que é o do eixo da horizontal, e o segundo é o y, que é o eixo da vertical. E a gente usa isso para poder também escrever os pontos. Porque um ponto, ele não é só o valor que você falou. Por exemplo, você falou o menos 6. Ele não é só o menos 6. Qual que é o valor de x nesse ponto aqui? Menos 6. O valor de x é menos 6. Isso. Qual outra informação que eu sei desse ponto ali? O y é 0, porque tá... professor, eu não sei explicar, mas Isso é mesmo. isso aí. Menos 4, porque passa pelo... menos 4. Que seria Isso, o y. assim, não, então. Esse ponto aqui, ele é independente desse ponto. Esse ponto aqui, ele existe independente de qualquer outra coisa aqui. Então, esse ponto aqui especificamente, ele é esse ponto que a gente desenhou aqui, ó. A gente representou aqui. É o menos 6 para x. Quando eu falo que a gente tem que escrever o ponto dessa forma aqui, eu estou falando o seguinte. O ponto, ele tem um valor de x e um valor de y. E a gente sempre escreve o valor de x primeiro. Essa é a forma de escrever um ponto. Então, sempre que a gente fala assim, qual ponto que é esse? Você precisa dar duas informações, x e y. Então, sempre, um ponto ele é desse jeito. Então, se a gente já fez o primeiro ponto aqui, que a gente sabe que o x vale menos 6, olha só, o x é o primeiro, e o y é 0. Nesse ponto. E nesse ponto aqui? O x é 0 e o y é menos 4, eu acho. Não estou enxergando. O y é menos 4. Perfeito. Tá bom. Agora, aí você descreveu o ponto. Você falou o valor de x e o valor de y. Beleza. Então, e se eu perguntar assim? Esse ponto aqui, que eu marquei, ele pertence a essa reta verde? Não? Não. Então, quando eu falo assim, que se esse ponto pertence à reta, quer dizer o seguinte, se a reta passa por esse ponto. Não. Então, esse ponto aqui não pertence à reta. Isso é uma informação importante. Porque é o seguinte, a gente sabe que a equação da reta, ela é desse jeito aqui que a gente escreve. X é igual... y é igual a x mais b. Toda equação da reta é escrita de forma geral dessa forma aqui. Beleza. Então, quando eu sei, né, na verdade, né, que esses pontos pertencem à reta, quer dizer o seguinte, que se que eu posso substituir esses valores naquela equação ali. Então, a gente vai fazer isso. Vou fazer isso aqui para o ponto 1 e depois a gente vai fazer para o ponto 2. O ponto 1, vou chamar esse aqui de ponto 1 e esse aqui de ponto 2. Quanto que vale o x no ponto 1? Igual a menos 6. Quanto que vale o y no ponto 1? Y igual a 0. Só reescrevi isso aqui. Então, se esse ponto pertence à reta, quando eu substituir os valores de x e y aqui, vai começar a me dar a equação que eu quero achar. O que eu vou fazer?
No lugar de x eu coloco menos 6 e no lugar de y eu coloco 0. Então eu vou ter 0 é igual a vezes menos 6 mais b. Então, aqui é 0, continua 0. Eu vou ter que esse aqui é menos 6a mais b. Então, essa é a primeira parte do nosso sistema. Só que a gente sabe também que o outro ponto lá, ele pertence à reta também. Então quer dizer que eu posso substituir ele aqui. Então vou fazer a mesma coisa. Só que naquele ponto, o x vale 0 e o y vale menos 4. Então o que eu vou fazer? Substituir esses valores nessa equação aqui. Quanto que o y vale? Menos 4. Só colocar um no lugar do outro. Agora aqui é a vezes o x. Quanto é o x? 0. Mais b. Então, 0 vezes a é 0. Eu sobro aqui que b é igual a menos 4. Achamos a segunda parte da equação. Mas de cara a gente já achou o valor, a gente já achou o valor aqui de b. A gente já achou o valor de b, desse b aqui, ó. Aquele b ele vale, então, b é igual a menos 4. Então o que eu vou fazer agora? Se eu descobrir que b vale menos 4, eu vou substituir o valor de b aqui. Então eu tenho 0 é igual a menos 6a menos 4, que é o valor de b. Então, eu passo o que tem a para o outro lado, eu vou ter 6a é igual a menos 4. E aqui está multiplicando, passo para lá dividindo. Eu tenho que a é igual a 4 sobre 3. Menos 4 sobre 3. Se eu simplificar isso aqui, eu acho que o meu a é igual a menos 2/3. Vocês lembram como que era a equação lá? É só olhar aqui. Ó, então não é não. Então aqui a gente achou o valor de A. E se a gente tem um valor de A e de B, a gente tem a nossa equação. Seria só substituir o valor. Então, eu tenho que, para esse caso ali dos dois pontos, y é igual menos 4.
Não são essas equações aqui, não. Achei que fosse. Essa aqui são outras. Mas, de qualquer forma, a gente determinou a equação. E essa equação aqui equivale a qual linha? Qual dessas duas linhas aqui? Linha 1. Então, o que é a linha 1? É o menos 6 e o 0. Então, o menos 6 e o 0 é um ponto, né? Isso. Então, aquela equação ali, ela tem esse ponto. Nesse ponto, ele satisfaz aquela equação. Mas, aquela equação, ela representa uma reta. Qual dessas duas retas que é? A gente pegou os pontos de qual equação? A gente usou alguma coisa dessa equação azul aqui? A gente usou alguma informação dela? O Y usou Da azul? o 0 e o menos 4 ali no Y. Mas o menos 4 está na equação verde, na reta verde. Ah, sim. Só da verde. Da azul a gente não usou nada. O que a gente estava tentando determinar é a equação da verde. Então, tudo que a gente pegou foi da equação verde. E antes, por Entendi. exemplo, nos exercícios que a gente fez antes, nas aulas passadas, o que a gente tinha? A gente já tinha uma equação e tinha que determinar o gráfico. Agora, a gente fez o contrário. Com base no gráfico, a gente determinou a equação. Vou desenhar um gráfico de novo. Vamos pegar esse exemplo aqui. Então, na atividade que vocês fizeram, a gente tinha y é igual a x menos 1. Aí, como que a gente faz para desenhar o gráfico dessa equação? Dar aquele valor qualquer, tipo, pro X? Isso. A gente faz a tabelinha. Atribui um valor qualquer para x. Então, vamos, por exemplo, vocês preferem com fundo branco ou com fundo preto? A tela aqui. Fundo branco. O fundo branco é melhor? Então, beleza. Então tá. Fala um valor de x para a gente testar aí. Pode começar com 0, pode ser 1, ou é melhor evitar 0 ou 0. Então, é uma boa pergunta. Eu, por exemplo, quando tem que determinar uma equação assim, eu dou uma olhadinha para ela. Por exemplo, nessa aqui, ela é muito simples, ela não tem nenhuma fração nem nada. Então, eu posso pegar qualquer valor. E sempre que você puder pegar o zero é um bom valor, porque ele facilita as contas, né? Por exemplo, se eu escolher x igual a 0, rapidamente, quanto que vale o y?
Zero. Oi? Zero? Não escutei. É zero, não? Vai ficar -1. A gente, por exemplo, a gente falou, a gente escolheu o x. X igual a zero. A gente tem que escolher um só, a gente não pode escolher os dois, não. Escolhe um. Se o x é zero, aí o que a gente tem que fazer? Substitui o x. Você não falou que o x é zero, você tem que pegar ele e jogar ele na equação agora. Então você tem y igual a x. Quanto que vale o x? Você não falou que é zero? Então y, você coloca o zero no lugar do x e pronto. Menos Então, 1. 0 menos 1 é menos 1. Então, o y aqui vale menos 1. Você pode fazer também escolher o valor de y. Geralmente é mais complicado. Mas você pode falar, eu quero o y igual a 0. Tá bom? Então, o que você vai fazer? Em vez de substituir no lugar do x aqui, substitui no lugar do y. Aí a gente acha quanto vale o x. Então, o que a gente vai ter lá? 0, que seria o y, é igual a x menos 1. Então, 1 está negativo, passa para lá positivo. X igual a 1. Então, vem cá e coloca o valor de x aqui. Então, para determinar o gráfico, a gente já tem tudo que a gente precisa. Na verdade, a gente só precisa de 2 pontos para determinar um gráfico. Mas a gente pode ter mais pontos. Por exemplo, se eu escolher x igual a 2. Quanto vale o y? 1. Oi? É 1. Isso. Então, se eu escolhi x igual a 2, eu tenho que substituir lá 2 menos 1. Então, y igual a 1. Beleza. Agora eu quero marcar esses pontos aqui. Como que eu faço para marcar? Menos 1, tipo assim, não vai ser reta, né? Tipo, essa primeira não, né? Só um ponto, né? Isso é de 0 até -1. Não, na verdade a gente tem que marcar os pontos primeiro, né? A reta é simplesmente ligar os pontos. Aí você Depois segue que na você fileira do Y e marca o -1. Isso. O primeiro ponto é esse aqui, ó. Que é o x igual a 0, então na linha do x eu acho 0, achei. Agora olha quanto é o y, menos 1. Desço para o menos 1. Agora o próximo é x igual a 1. Então eu parto da linha do x igual a 1. E o y quanto que vale? 0. Então é aqui mesmo. E agora, esse outro ponto aqui é a mesma coisa. O x vale quanto? 2. Eu procuro no eixo do x aqui, quanto que é 2? O 2 está aqui. Aí eu subo até achar o valor de y, que é 1. Então pronto. Marcamos os 3 pontos. Agora sim, se você tem pelo menos 2 pontos, você pode determinar a reta, que é só ligar os pontos. Fica meio tortinha, mas essa é a reta que a gente está trabalhando. Beleza? E a gente marcou esses 3 pontos. Então, até aqui tudo bem? Isso é o que a gente tinha feito nas aulas passadas. Que era, eu tenho uma equação e partindo dela eu desenho a curva. Então,
essa equação aqui, ó, ela representa essa linha. O que a gente fez ali atrás, agora há pouco, no início da aula, era fazer o contrário. Você tem a linha e com base na linha, né, na reta, você determina a equação, que é o que mais cai. Eu diria que dessa parte de equação de primeiro grau, sei lá, uns 70% das questões vão ser isso. Resolver um sistema para poder achar a equação. Então, o que a gente fez é, tem uma equação, determina os pontos da equação e marca. E depois traça a reta. Agora a gente vai fazer o contrário. Deixa eu pegar essa mesma ali. Isso aqui, por exemplo. Y igual a menos 2x mais 6. Vou desenhar essa reta aqui. Acho que tá errado. Aqui é menos 6. Está escrito errado. Essa mesmo? 2x mais 6. 2x igual a 2. Só traçar a reta aqui. É ruim. Eu fiz aqui, eu só peguei essa equação e marquei 2 pontos dela aqui. Que já dá para traçar uma equação, de traçar a reta. E o que a gente vai fazer agora? É imaginar que a gente tinha só essa reta e quer achar essa equação aqui, ó. Beleza? Então, já vou falar 2 pontos dessa reta aqui. Então, essa reta aqui, sei de 2 pontos que pertencem a ela, que é o x igual a 0, o y menos 6. E quando x é menos 2, o y é 2. É menos 2 também. Aí, com base nesses 2 pontos, a gente vai determinar a equação da reta. Então, vou marcar os pontos aqui. Eu tenho 0 e 6, que é esse aqui, e menos 2, e menos 2 aqui, é esse ponto. Então, toda reta ela é daquela forma, aqui. E a gente sabe que esses 2 pontos aqui pertencem a essa reta, que eu não sei a equação dela ainda, mas a gente quer descobrir. A gente quer descobrir o valor de A e de B. Então, como que eu faço? Primeiro, se eu sei que esse ponto pertence à reta,
eu sei que eu posso colocar ele. Igual a gente fez aqui. Aqui quando a gente escolhia um valor de x, não colocava aqui, e achava o de y. Beleza, agora eu já dei esses valores. A gente tem que o ponto pertence à reta. O que a gente vai fazer é pegar esses valores e bota aqui, ó. Então eu vou ter. Se eu pegar esse primeiro ponto aqui, como que fica a minha equação aqui? Y igual a 0 vezes x mais menos 6? O nosso ponto, a gente escreve ele dessa forma aqui, né? Uhum. O primeiro número sempre é o x. Então, se a gente pegar esse ponto aqui, Droga, viu? Eu gosto. é mais ou menos o que você falou, só que você inverteu o valor de x e o valor de y. Aqui quem vale 0 é o x. Então, você vai botar o 0 aqui. E o menos 6, ele entra aqui, no lugar do y. Então, eu vou ter menos 6 é igual a vezes 0 mais b. A vezes 0 é 0. Sobra para mim que b é igual a menos 6. Pronto. Achamos o valor de b. Agora, a gente vai fazer com outro ponto. Como é que eu faço se eu for usar esse outro ponto aqui? Aí, no caso, você vai ter que marcar os dois no X e no Y. Como? Você marcaria os dois no X e no Y, esses dois menos dois, ou não? Não, esse ponto ele pertence à equação. Já é uma informação da questão. A gente quer descobrir qual equação que é. A gente falou, esses dois pontos aqui pertencem a uma equação. Qual equação que é essa? A gente está tentando descobrir. A gente escreveu a equação de forma genérica, substituiu o primeiro ponto aqui e descobriu que o b daquela equação vale menos 6. Agora a gente tem que usar esse outro ponto aqui. Então, mas vai ficar tipo menos 2 é igual, é difícil? Isso. Eu substituo o menos 2 no lugar do y igual a vezes menos 2 mais b. Mas eu já sei quanto que vale b. Então eu vou substituir o valor de b ali também. Eu vou ter que menos 2 é igual a menos 2 a menos 6, que é o valor de b. O que eu vou fazer? Vou passar o número que tem a para o outro lado, ele está negativo, ele fica positivo. Vou passar esse menos 2 para o lado de cá, que eu estou isolando o número que tem A. Eu vou ter 2 menos 6. Então, 2A é igual a menos 4. Está multiplicando, eu passo para lá dividindo. Eu tenho que A é igual a menos 4 sobre 2, que é igual a menos 2. Eu achei que agora é que A é igual a menos 2. Então, tenho isso e isso. Agora, eu quero escrever minha equação. Como que ela fica? Essa equação aqui, ela representa essa curva aqui. Né? Qual que é o valor de A dessa equação aqui? Menos Menos 2. 2? Como?
Menos 2. Nessa equação que o A é menos 2? Diminui a tela de novo. Oi? Diminui a tela de novo. Não, mas eu tô perguntando dessa equação aqui, eu não tô perguntando da outra, não. Tô perguntando dessa. É uma pergunta diferente da questão que a gente está trabalhando. Eu tenho essa equação. Qual que é o valor de A dela? 0. Então, vamos lembrar o que é o A, o que é o B, que foi o que tipo, a gente calculou aqui. Então, o valor de A e B, o A é o número que multiplica o X e B é o outro número. Lembra? Tanto que a equação descreve assim. A é o que multiplica o X e B é o número sozinho. Então, o A dessa equação aqui é quanto? É igual a 1? Igual a 1. Qual o número que multiplica o X? 1. E o B? É o menos 1. Menos 1. Beleza. Então, aqui, tendo a equação, você conseguiu achar Você sabe que o aí A. é 1, é porque não tem nada aí, é 1? É isso? É Não porque tá o 1 é o número neutro da multiplicação. Então, se eu colocar o 1 aqui, ó, 1 vezes x, eu alterei alguma coisa? Não. Não. Então, é por isso que a gente sabe que tem 1 aqui. Então, como ele não altera nada, a gente não precisa representar o 1. Então, a gente não coloca o 1 aqui, mas toda vez que não tiver nada multiplicando x, a gente sabe que é 1. Por exemplo, ó, a gente viu que o número que multiplica o x é o A e o outro número é o B. Então, se eu tiver uma equação assim, y igual a menos 2x, quanto que vale o A? O A é o que multiplica o x, A menos 2. E quanto que vale o B? 1? Vale 0? 0. Porque o 1 é o número neutro da multiplicação. Eu não, o que multiplica o x é o menos 2. Eu já sei, que é o A. Então, o B, ele soma aqui. Então, o número neutro da soma é o 0. Ah, tá. Entendi agora. Beleza. Então, voltando para o exercício, a gente achou o valor de B e de A. Agora a gente quer achar a equação que representa esses dois pontos aqui. Então, olha, a gente partiu daqui, inseriu os dois pontos aqui e achou os valores de A e os valores de B. Agora, como que fica a equação, então, substituindo os valores de A e B? Y é igual menos 2 mais menos 6. Assim. Isso? Ah, não, aí tinha que abrir o parênteses e colocar o 6 negativo. Parênteses? Parênteses. Colocar qual negativo? É por causa do menos 6. Abrir o parênteses no menos 6? Então, tá faltando uma coisinha aqui, não tá não? Da equação? O sinal de mais. X. Não, o x. Porque o menos 2 é o A. O A é o número que multiplica quem? O x. Então, do lado do A, eu tenho que colocar o x.
Agora pronto. Achamos nossa equação. Então, a partir desses dois pontos aqui, a gente achou essa equação. Qual que é a dúvida? Qual parte que vocês ficaram mais perdidos? Não, mas aí termina assim? Então, aí, o Ok. objetivo era escrever a equação da reta. A equação da reta é essa. Pronto, descobrimos a equação dela. Vamos- É só fazendo muito exercício mesmo pra fixar. Porque é o seguinte, voltando aos exercícios que a gente fez nas últimas aulas. O que que a gente fez? Ó, a gente tem a equação, é dada, assim, está escrito no exercício. Pronto. Você atribui valores para x, acha os valores de y. O que você fez? Você descobriu os pontos dessa equação. Aí você vai e marca os pontos. Aqui, vem, marca os pontos. Depois você desenha a reta, certo? Não foi isso que a gente fez no início? Sim. Agora a gente está fazendo o contrário. A gente partiu de dois pontos, dado o exercício te deu, e você quer chegar na equação. Lembra que no exercício primeiro que eu passei, a gente parte da equação e chega no gráfico? Aqui é o caminho inverso. Eu te dou os pontos, ou te dou o gráfico, e você tem que achar a equação. E esse processo inverso, de partir dos pontos e achar a equação, que é o que mais cai. Ele vai te dar dois pontos e vai pedir qual que é a equação dessa reta. Não de forma direta assim, geralmente a equação ela vai representar alguma coisa, né? Tipo assim, uma relação no contexto deles, né? Sempre alguma coisa aplicada, mas vai te dar os dois pontos. Por exemplo, pode ser o rendimento de uma máquina. Ou, por exemplo, a empresa, o número de garrafas que ela produz depende do número de funcionários que foi no dia. Então, se no dia tal foram tantos funcionários e produziu tanto. No dia 1. No dia 2 foram tantos funcionários e produziu outra quantidade. No dia 2. Aí você tem duas informações, dois pontos. Com base nesses dois pontos, se determina a equação. Aqui, como está sendo o primeiro exercício, eu já te dei os dois pontos sem contexto nenhum, sim, sem precisar descobrir o que são esses pontos. E a gente determina a equação. Mas eu vou explicar, não dá tempo de fazer mais um, não. Mas vou tentar explicar esse aqui de novo, sem escrever. Então, esquece todo esse resto aqui, essas outras coisas aqui. A questão é, eu falei, existe uma reta, que eu não sei qual que é, e que possui esses dois pontos. Esses dois pontos aqui. Então, seria equivalente a eu pegar aquela tabelinha que a gente faz e preencher ela aqui já. Se eu colocar 0 aqui, quanto eu coloco do outro lado? Menos 6? Menos 6, isso. E qual outro ponto que eu posso colocar aqui? Esse menos 2 menos 2? Você vai fazer dos dois? Isso. Aqui eu tenho dois pontos, ponto 1 e ponto 2, e eu falei que eles pertencem à equação. Então, eu posso colocar eles aqui, ó, menos 2 e 2. Seria aquela tabelinha que a gente fez. Beleza? Então, aí essa aqui é a
a sacada principal e que vocês vai repetir em todas as questões, quando tiver a partir dos pontos até chegar à equação. A equação da reta, ela é sempre assim. Sempre, 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 sempre. Qualquer reta, ela é escrita dessa forma aqui. A única coisa que varia é o valor de A e o valor de B. Então, o que eu fiz? Eu não conheço A e não conheço B. Mas eu sei que quando o x for 0, o y vale menos 6. Porque o ponto pertence à reta. Então eu vim substituir aqui 0 aqui e menos 6 aqui. O que sobrou? Sobrou menos 6 igual 0 vezes A, 0, mais B. Então eu achei aqui que B é igual a menos 6. Então nessa equação aqui, ó, eu já sei. Eu acabei de descobrir que o B é menos 6. Pronto. Agora eu vou jogar um outro ponto aqui, ó. Essa mesma equação. Só que agora ela é um pouco diferente, né? Vou puxar aqui. Porque você já descobriu quanto que vale o B. Então eu posso escrever ela assim. Y é igual a AX menos 6, que é o valor de B. O que eu fiz depois? Peguei esse outro ponto e substituí aqui. Quando x for menos 2, então botei o menos 2 aqui. O y também vale menos 2. Botei outro menos 2 aqui. Eu fiquei com menos 2 é igual a menos 2a menos 6. O que eu fiz agora? Eu não estou querendo achar o a, eu não estou querendo achar esse a aqui, que é a única coisa que eu não sei do meu sistema. Então eu vou isolar ele. Quando você quer achar uma variável, você isola ela. Então eu vou passar ela para o outro lado. Quando você muda de lado, ela fica positiva. E vou passar esse menos 2 para o lado de cá. E ele estava negativo, fica positivo. E aqui já tinha o menos 6. Continuando. 2A. Oi? 2A é igual a quanto? Menos 4. Menos 4. O 2 aqui, ele está multiplicando um A. Ele passa para lá como? Dividindo. Dividindo. Eu tenho que A é igual a menos 4 sobre 2. O A vale menos 2. Então, eu volto aqui agora. O que a gente acabou de achar? Que o A vale menos 2. A gente descobriu as duas letras da equação. Então, qual é a equação que é essa? Aí eu escrevi ela aqui. No lugar do A, eu botei o valor que a gente achou, menos 2. E no lugar do B, eu botei o valor do B que a gente achou. Então, a gente achou... A gente achou aqui que o B é menos 6. Então, coloquei o menos 6 aqui. A gente achou aqui que o A é menos 2. A gente botou o menos 2 aqui. Então, pronto. A gente definiu a nossa equação. Tranquilo? Tranquilo. Eu acho que a gente vai ficar um bom tempo sem ter aula de matemática. Vai ter amanhã, né? Porque quinta é feriado. E semana que vem vai ter uma apresentação para vocês. No horário
na minha aula. A gente não vai ter. Deve conversar com o Bruno depois, talvez da aula no outro horário. A gente fala para vocês. Beleza? Então é isso, queridos. Boa noite.